Olá, o Jornal Minas vai falar de um tema muito delicado em Nova Lima, o enorme déficit habitacional da cidade. E ninguém melhor do que a presidente da Comissão de Habitação Social da Câmara Municipal, vereadora Viviane Matos, para falar disso para a gente. É uma Vereadora, satisfação estar aqui com você, né, Almeida, e com todos que nos acompanham. E realmente é uma temática pulsante no nosso município. O déficit habitacional é de décadas e a gente precisa entender que o nosso trabalho no legislativo vem impulsionando para que essa pauta se torne realmente foco na gestão municipal. e você acredita que agora vai? Acredito, acredito não só pelo município de Nova Lima, mas pelas ampliações que hoje tem de discussões federais sobre essa temática. Mas com relação a Nova Lima, o que é que você acha que é o maior problema? É falta de sensibilidade do poder público ou, enfim? Na verdade, o déficit habitacional, ele em vários municípios acontece. E em Nova Lima não é diferente, principalmente pela história da nossa cidade, né? Uma cidade que realmente veio em uma construção maior em torno de uma empresa, que aí fazia-se as moradias ali próximo da mina e pensava em acolher o trabalhador. Nunca foi pensado uma cidade no formato que Nova Lima está hoje. Então, se a gente pega a história da cidade, nós vamos perceber que isso vem de décadas realmente, desde a fundação da cidade. E era uma pauta que diversas pessoas passaram pelo executivo, pelo legislativo e nunca trouxeram. E aí eu acredito que a participação de nós, mulheres, nesse processo, vem trazer o olhar da família, o olhar do lar. E aí é uma pauta que, desde que eu estava secretária de Educação, e na época o secretário era Fabrício Balieiro, que hoje continua com essa pauta aí, né, pelo país afora, da questão habitacional, a gente fazia uma integração já naquele momento, porque como educadora, como professora, como mãe, eu sei que o déficit habitacional traz um impacto na educação do município, no desenvolvimento social geral do município. Pô, e quem está nos assistindo já pensando, ainda não sabia que existe esse programa, porque por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe, né? E já está pensando em como que pode participar dele. Alguma pessoa que, de repente, tem uma dificuldade de renda. Não, a gente tem que entender que nós temos linhas diferentes para pensar em realmente resolver a questão do déficit habitacional, que a gente não vai resolver de hoje para amanhã. Sim. Mas aí, quando eu cheguei à Câmara, né, no meu primeiro mandato, porque eu estou em reeleição, o nosso primeiro projeto foi um projeto chamado Morando com Dignidade. De que se trata? A gente pensa em novas habitações, mas a gente esquece que nós temos várias pessoas dentro do município que têm o seu lote que foi adquirido com dificuldade, que tem, né, a construção de 2, 3, 5 cômodos com o suor do trabalho do dia a dia, e essa pessoa não consegue concluir a sua obra. Então, o município pode ter uma economicidade de novas moradias, reformando e ampliando as já existentes. Mas aí, no caso, o município ele entraria com material de construção, essas coisas, Isso, fornecendo gratuitamente para essas isso, pessoas? o Morando com Dignidade, primeiro que vai passar pelo crivo do desenvolvimento social das famílias que já são contempladas em algum programa social. Nós temos aluguel social, nós temos pessoas de baixa renda que realmente precisam de ajudas de benefício. Então, essa listagem viria da Secretaria de Desenvolvimento Social para a Secretaria de Habitação, porque elas realmente conversam e fazem esse trabalho conjuntamente. E daí, esse levantamento de quais as famílias de Nova Lima teria que ter garantido esse direito do morando com dignidade. Mas, pasme, nem tudo que a gente faz no legislativo realmente é no formato que a gente acredita. Em algum momento, nós tivemos o nosso projeto judicializado e ele foi cancelado no início desse mandato. E nós já estamos em alinhamento com a Secretaria Municipal de Habitação, com o jurídico da Prefeitura, construindo agora o Moradia Digna, sem vício de iniciativa, que poderá ser apresentado pelo meu mandato ou
pelo próprio executivo, mas construído conjuntamente com os servidores da Secretaria de Habitação. Porque hoje, após aquela enchente que nós tivemos em Honório Bicalho, aumentou o número de aluguel social e muitas pessoas querem voltar para suas moradias. E não conseguem voltar porque não tem recurso para reformar suas casas. E é muito justo, né, vereadora, que o poder público ele supra essas pessoas dos recursos, porque, na verdade, não é bem por culpa delas que elas perderam as moradias, né? Sim, e é nossa responsabilidade social, Não tanto do é? legislativo quanto do executivo, de pensarmos caminhos. Então, isso é um grande avanço, ao meu ver, porque quando a gente assiste hoje as propagandas do governo federal, o próprio governo federal vem trazendo um empréstimo, uma linha de crédito diferente junto à Caixa Econômica para reformas de moradia. Então, Nova Lima saiu à frente nessa questão do nosso mandato ter pensado nisso, né? Da questão do município abraçar essas pessoas, porque para além da moradia, Almeida, a gente tem que entender que a pessoa tem toda a sua rede de apoio ali na comunidade que ela já vive. Quando ela sai dessa rede de apoio, ela tem outros transtornos. Às vezes, a vizinha que ajudava a cuidar do filho não mora mais próximo. Então, a gente tem que entender que moradia é muito mais do que o prédio, do E que a sem falar que construção. o aluguel social ele é muito simbólico, né, vereadora? Muito simbólico. Muitas vezes a família precisa complementar, não acha, né? Nós temos realmente um valor maior de aluguel dos imóveis de Nova Lima do que é feito hoje com o aluguel social. Você não acha que se deveria, desculpa desviar um pouco do assunto, mas não deveria se repensar o valor do aluguel social? Sim, inclusive temos requerimento referido a esse tópico também junto à prefeitura, para que a gente pense melhor nesse valor e, enquanto a gente não resolva, que a gente possa garantir essa moradia. Mas eu te falo que, em relação ao déficit também de novas moradias, hoje Nova Lima tem projetos e ampliações para que isso aconteça. Né? Nosso município, ele hoje, pelo último censo, tem mais de 100 mil habitantes e a gente realmente precisa entender tudo isso na hora que a gente levar o plano diretor para discussão na Câmara. Antes da gente entrar nisso, eu estou lembrando de moradia digna que a gente estava falando, né? Isso. Ele já está funcionando, essas pessoas que estão, por exemplo, eu diria que meio entre aspas, vítimas do aluguel social, querendo voltar para a casa delas, elas já podem procurar a prefeitura ou algum órgão para pleitear essa ajuda que a gente estava falando? Não, ainda não, porque, como eu te disse, nosso projeto Morando com Dignidade foi judicializado e ele foi cancelado no município, porque voltou para a Câmara e nós resolvemos reiniciar sem o vício de iniciativa. Mas será O que que é o demora? vício de iniciativa? Entenderam que eu estava entrando em uma esfera que não é do legislar, e sim do executar, né, da função da prefeitura. Mas agora nós estamos construindo para, já em agosto, reconstruindo para apresentarmos, e tenho certeza que ao chegar na Câmara, os vereadores que fazem parte, né, tanto da Comissão de Habitação como as demais comissões, tramitarão dentro dos prazos com a maior urgência, porque realmente é para ontem. Nós precisamos resolver esse problema o quanto antes. E pelo jeito as pessoas não estão partidarizando isso, então, né? O pessoal está realmente a fim de resolver o problema da população. Que bacana por parte da Câmara Municipal de Nova Lima e também da Prefeitura, hein? Sim, porque nós estamos construindo a várias mãos. Né? Não será mais só o meu mandato, tem servidoras efetivas, comissionadas da Secretaria de Habitação, que sugeriram artigos, sugeriram itens. Hoje as leis federais elas têm um arcabouço maior dentro do programa Minha Casa Minha Vida, trazendo caminhos mais rápido para que a gente possa executar dentro do município. Então, acredito que estamos no caminho certo dentro dessa forma de melhoria das habitações. Mas eu te falo que nesse tópico eu tenho que citar as pessoas atípicas, porque aí como professora e educadora, quando eu pensei esse projeto foi justamente porque o aluno de inclusão que tem uma deficiência, que precisa de um espaço adaptado na escola, ele também precisa desse espaço adaptado em casa.
E mais, a nossa sociedade está envelhecendo. É. Nova Lima tem um número muito grande de idosos e nós precisamos sensibilizar essa pauta. As casas, né, nossa cidade ela é atípica, cheia de morros Uhum. e as casas precisam de adaptações também para quando a gente chega à velhice. E a gente precisa entender que muitas dessas famílias têm dificuldade de entrar e sair das suas próprias casas por causa da acessibilidade. E essa lei vem também para cuidar dessas pessoas, não só do que tem a necessidade realmente de uma moradia melhor, mas de quem precisa de adaptações nas suas moradias e às vezes não tem como fazer. Que bacana, hein? Pelo jeito aí, ó, o projeto ele é bem amplo. Eu gosto dessas conversas, né, do Jornal Minas por causa disso, porque a gente vai descobrindo coisas que às vezes estão aí para todo mundo ver, mas a gente não fica sabendo, né, vereadora? Não, e é importante, né, o público que nos acompanha saber que a gente também tem nossas redes sociais, a própria Câmara Legislativa tem, dá para acompanhar tudo, tudo que a gente faz é público, transparente. Então acompanhe os nossos mandatos e veja realmente o que a gente está fazendo para melhorar a vida de cada um. Eu estou muito feliz em particular porque nós estamos nessa época tão desagradável de divisão do país, de A contra B, e etc. Então, saber que alguma coisa está agregando todo mundo é realmente uma excelente notícia. Para mim, especialmente, e eu tenho certeza para o nosso público que o Jornal Minas sempre buscando a verdade, sempre buscando trazer coisas, fatos, né, mais positivos possíveis para a população, a gente sempre procura fazer isso. Você estava falando aquela hora que eu te interrompi, voltei no assunto da dignidade habitacional, né? Da moradia digna, né? Isso, Você estava moradia falando do digna. déficit habitacional, você estava trazendo alguns dados. Sim, Podemos na voltar lá? verdade, podemos. A gente precisa entender essas novas moradias. Eu falo que eu realmente tenho uma preocupação da habitação social, daquilo que vai trazer equilíbrio social para a nossa Uhum. cidade e não só um prédio frio. Como que a gente vai fazer o pré-morar e o pós-morar? São discussões que não tem que estar só no campo político ou só Sim. no campo jornalístico, mas tem que estar com a população. A Uhum. população tem que entender que ela precisa participar é, nesse formato, né? Eu moro hoje no José de Almeida, vou ter um apartamento novo lá em Honório Bicalho, porque eu estou na lista e eu vou migrar de uma comunidade para outra. Nova Lima, tipicamente, cada bairro, né, tem sua cultura, sua forma de agregar com as famílias. Eu falo que eu moro na Boa Vista, que é um bairro muito conhecido pelos Bonserás, que historicamente foram as primeiras moradias do município, que tem uma história belíssima, e ali é tipicamente de famílias. Quando a gente muda, como no José de Almeida também, que eu falei inicialmente, de um bairro que você tem todo o seu apoio, sua rede Uhum. de apoio, e vai para um novo, é necessário que a assistência social tenha esse olhar, que a educação tenha esse olhar de cuidar das pessoas, de integrar as pessoas. Então, termos projetos de pré-morar e pós-morar é de suma importância para a integração social e até mesmo para conhecer a realidade de cada pessoa que vai estar ali vivendo naquele ambiente, porque senão há, na verdade, uma disputa de espaço, né? Hoje tem muitas pessoas nessa situação ou ainda vão ser abertas inscrições? Como é que está isso? As inscrições são contínuas à medida que o município vai fazer algum levantamento, seja na ação social, seja na habitação, eles sempre têm uma forma de cadastro. E aí eu não sei detalhadamente, a gente já solicitou, tá para chegar algumas coisas, mas a gente recebeu atualmente toda a documentação referente à REURB, que é outra temática dentro da habitação social. A vereadora falando no REURB, eu acompanho suas redes sociais, eu acho muito bacana, né, o que o poder público está fazendo. Vejo você sempre falando lá sobre a titulação, a oficialização das pessoas nas Uhum, propriedades delas, né? Você sim. pode explicar para quem ainda não entende bem o que é o REURB? Claro, é uma regularização, né, fundiária, onde as pessoas vão ter a sua documentação, sua posse do terreno. E eu falo que é de suma importância porque a valorização desse imóvel
acontece a partir do momento que você tem a documentação. E nós temos que levar a população a acreditar nesse projeto, porque nós estamos com a REURB acontecendo no município em diversas comunidades, em diversos núcleos, que se encontram citados na minha rede social. Quem ainda não acompanha pode acompanhar. Vamos falar a sua rede social, por mais óbvia que seja. @VivianeMatosNL. Pronto. E a gente acredita demais que quando a pessoa entende que o poder público está dando a ela dignidade, porque um documento é dignidade, você, além de ter posse, você pode vender com valor venal maior, porque um documento de compra e venda ele tem um valor, uma escritura tem outro valor, e mais a garantia daquele imóvel realmente ser da sua família. E é através dessa regularização que o projeto Moradia Digna poderá ser executado, porque a prefeitura, qualquer órgão público, não pode investir recurso público se não for em uma área totalmente legalizada. Você tem uma ideia de quando que vai estar tudo prontinho, as pessoas vão ter suas escrituras? Alguns núcleos da cidade, o cartório já emitiu o parecer se aquela documentação está devida ou não. Porém, tem comunidades que a gente teria aí cerca de 800 moradias para regularizar e 200 e poucas foram cadastradas. Falou em cartório, meu bolso deu um pulo aqui. Eu tenho muita despesa para o pessoal pagar. Na verdade, hoje é tudo por conta do poder público. Maravilha. E aí há uma análise, né, da renda familiar das pessoas que estão nesses núcleos e que não estão dentro do padrão social. E aí terá algum valor, mas nada que comprometa para além do que você já estaria pronto para fazer se fizesse tudo particular. Maravilha, viu, vereadora? Que bom ver que as autoridades de Nova Lima, o Legislativo, o Executivo, estão sensíveis a isso e resolvendo esse problema. E dentro dessa pauta é importante ressaltar que nós tivemos reunião nas últimas datas com a Secretaria de Habitação, inclusive a Comissão de Habitação na Câmara, com o cartório, com a Secretaria de Habitação e com a empresa que está responsável por essa legalização, para que a gente pudesse alinhar para que acelerasse esse processo. E foi muito importante esse movimento nosso, enquanto presidente de comissão, enquanto Câmara, porque nós realmente percebemos que depois da reunião que nós tivemos na Câmara, os processos tiveram uma agilidade e, inclusive, a divulgação ampliou-se, porque a partir do momento que os entes, né, tanto Câmara quanto Prefeitura, se envolvem mais, a possibilidade da população acreditar mais nesse programa, nesse projeto, ela amplia. Então, estamos no caminho certo. Pois é, você falou em envolvimento da Câmara. Outra coisa que eu acho bacana, gente, que está acontecendo é a chamada linguagem cidadã, que é aquela linguagem clara, transparente, fácil da gente entender, porque eu mesmo acho completo, assim, complexo demais. Tem uns termos que a gente fica pensando o que é. E aí imagina a pessoa que às vezes até não tem um grau de escolaridade, não porque ela não quis, ela não estudou muito. Então, assim, bacana isso que vocês fizeram, hein? A linguagem cidadã, nós escutamos muito isso nos conselhos. O nosso mandato é um mandato participativo, onde quando eu não posso estar presente nos conselhos, né, do município, a minha equipe, cada um tem áreas determinadas para que eles participem, para que o nosso mandato, porque eu falo que política não se faz sozinha, a gente faz ouvindo as pessoas, né? E aí as pessoas falavam muito, né? Gente, chega um projeto de lei que eu não sei de que está falando, porque tem muito juridiquês, né? Exatamente. A gente escuta muito isso. E aí a gente foi estudar isso a fundo e nós vimos que era possível. Até mesmo porque algumas assembleias legislativas dos estados têm promovido formação nesse sentido para que a gente traga um português onde tenha compreensão popular. Porque a política mudou. Hoje, na verdade, as pessoas participam mais. E para que as pessoas participam mais, a nossa linguagem tem que ser acessível. Então, é de suma importância agora para a Câmara Municipal e para a Prefeitura
ter esse cuidado, porque o nosso projeto de lei, que agora é lei, foi sancionado na última semana e hoje é garantia de uma linguagem mais simples e mais fácil para o cidadão. Pois é, muito bacana. Eu estou lembrando aqui também de uma outra coisa, para você ver que eu te acompanho, né? Eu acho legal lá, assim, aquela preocupação sua da alimentação das crianças, né, nas férias. Então, tem a questão da merenda escolar nas férias, muito bacana, vereadora. O Almeida, o nosso município foi pioneiro nisso, né? E aí eu te falo que eu sempre fui professora. Pois E é. aí eu sempre... Acho que você foi diretora de fui escola também, né? Fui professora, fui diretora da Escola do Mingu, vice-diretora do estadual, secretária municipal de educação, e quando estive secretária de educação veio a pandemia. E na pandemia nós criamos a cesta básica para garantir às crianças na pandemia o alimento em casa, inclusive com a cesta de hortaliças e verduras. Que maravilha. Porque a gente tem que entender que a alimentação ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa criança. E aí, muitas vezes, né, quando eu estou fazendo a fiscalização da cesta, que eu faço questão de acompanhar as entregas, tem pais que me falam assim, Viviane, falta açúcar na cesta. Mas aí é um cuidado nutricional. Né? Na alimentação da criança, a gente tem que ter muito cuidado com açúcar na alimentação, com carboidrato. Então, a cesta ela é pensada de acordo com a nutrição, com essa garantia da nutrição alimentar saudável para as crianças, que é para além, né, só de dar uma cesta básica, é pensar realmente na saúde e no crescimento. E é importante falar que a cesta é para atender a necessidade da família. Não a só criança da é família. A prioridade, mas Maravilha. quando a cesta vai para casa, a gente garante para a criança essa prioridade e a família toda é contemplada conjuntamente. E eu venho de um tempo que a gente tinha merenda de férias. E aí as crianças saíam de casa para ir na escola alimentar. Né? E hoje a gente fez o trabalho contrário, também para garantir que os pais possam estar mais perto desses filhos no período de férias para essa integração família Eu espero e em criança. Deus que chegue o momento da gente nunca precisar disso mais no Brasil, sabe? De todas as famílias terem fartura de alimento. Mas enquanto não tiver, né, vereadora, eu fico até emocionado. É de sensibilizar. E aí muita gente pensa assim, mas um programa desse, qual o efeito que traz? Só quem vive, só quem levanta de manhã e não vê alimento na mesa para os seus filhos é que sabe o porquê da importância de um projeto desse. Exatamente. Porque a gente é aplaudida e às vezes criticada. Mas, enquanto professora, enquanto diretora, eu realmente via famílias falando que no período de férias as latas batiam em casa, né? Não tinha alimento para os filhos. E mais, diversas pessoas iam para a Câmara Municipal bater a porta dos gabinetes dos vereadores dos períodos anteriores em relação à cesta básica. E hoje, nenhuma dessas famílias precisam mais passar por isso. A cesta é entregue com dignidade, né, dentro das comunidades ou dentro das próprias escolas, depende da organização da secretaria. E aí nós temos que aplaudir quem? A equipe de servidores públicos, das nutricionistas, dos profissionais que estão lá e que fazem com que a nossa lei realmente aconteça. Porque não adianta eu pensar em uma lei que vai ficar na gaveta. Exatamente. E aí a prefeitura sancionou, mas quem garante a compra e tudo é o servidor. Então, por isso a importância do servidor público em tudo que acontece. É o empenho de todo mundo, é um trabalho de equipe, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu acho que a gente precisa de procurar se colocar mais no lugar dos outros, né? Porque senão a vida, às vezes, coloca a pessoa no lugar lá para ela aprender na prática, né, vereadora? Mas assim, estou lembrando que a gente está indo para o final, até para não ficar muito longo, né, o programa e tal. São 6 meses já desse segundo mandato seu, né? O que mais que você destaca, além do que a gente falou aqui? Eu quero trazer, né, a público até, na verdade, é que nós estamos na batalha para que todas as nossas leis do primeiro mandato sejam realmente executadas na ponta.
né? Nós estamos trabalhando com novos projetos de leis, com novas normativas que a gente acredita, mas é importante as pessoas entenderem. E aí eu vou falar do Inovando a Educação. Sim. Eu sempre fui uma professora que amei projeto. Eu acho que projeto desenvolve o profissional e todo aquele grupo que está ali A na cidade, escola. né, como um todo, né? Mas eu te falo que a gente não tem ninguém que olhe para um professor que gosta de projeto e fala assim, nossa, eu preciso valorizar esse professor. E aí, quando eu me tornei vereadora, eu pensei, gente, vamos achar um caminho para valorizar. Aí nós criamos a Lei Inovando a Educação, que é uma lei de reconhecimento de práticas pedagógicas, Uhum. que as pessoas, além de terem, né, uma comissão que avalia dentro das escolas, você imagina como que fica pulsante essa escola com esses projetos. A professora, as professoras, né, montam os projetos, desenvolvem, comprovam com documentos, com fotos, com ações. Há uma comissão eleita, Que bacana. elaborada pela gestão, que avalia esses projetos, e a pessoa, além do reconhecimento da prática, ela também tem um reconhecimento financeiro. Nós temos 30 prêmios de R$ 10.000, que foi a última versão. Então, entra no orçamento desse profissional como reconhecimento pelo trabalho, também recurso para que ele aprimore ainda mais a sua função. Então, eu tenho muito orgulho de ser professora e de poder estar legislando para valorizar os profissionais da Isso educação. estimula, né, que os profissionais saiam do beabá, digamos assim. E, Né? para além desse, nós temos também o prêmio do IDEB, que foi criado pensando na valorização dos profissionais, que quando a escola alcança a meta do IDEB, no ano seguinte, cada profissional recebe um salário mínimo a mais como premiação. Uau. E se a rede toda bate a meta, mais um salário para todos aqueles que bateram. Por quê? Nós queremos o reconhecimento público da nossa prática pedagógica, mas o efeito financeiro ele é muito importante. Sem dúvida. Então, assim, fazer parte, né, de uma política pública onde a gente pode realmente sonhar e colocar o sonho em prática e transformar a nossa cidade amplamente. E aí, para quem está nos assistindo, eu quero trazer a novidade desse mandato, que eu coloquei uma emenda impositiva para garantir mestrado aos professores da rede municipal, e nós teremos 12 bolsas na PUC para garantir que esses profissionais alavanquem a aprendizagem deles e dê esse retorno acadêmico para o nosso Você município. já sabe o critério para essas 12 bolsas? O mesmo critério de mestrado da PUC. Os nossos, só que vai ser centralizado nos profissionais da educação do município. Sim, de mas eu Nova falo Lima. assim, os profissionais da educação, como que eles vão poder se habilitar e nós teremos conseguir essas bolsas? Um edital publicado em breve pela Secretaria Municipal de Educação. Mas é o que eu te falo, o legislador ser pessoa que conhece, né? No caso, eu sou professora, conheço a causa, sei que a formação transforma a vida, porque se hoje eu estou vereadora, quando eu estive secretária de Educação, eu fui selecionada pelo MEC para coordenar o currículo referência de Minas Gerais, que está em execução, e através disso mudou a minha vida, e eu quero mudar a vida das colegas. Mas sabe que por causa estão de na que você é assim? Porque você não é uma pessoa reborn. Nós estamos lotados de pessoas, autoridades, nos 3 poderes reborn. Parece que elas não são de carne e osso. Elas só vão lá para receber o salário, para criar benefícios para elas. Eu não estou falando nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, não. Isso é em geral, sabe? Então, assim, é necessário que o eleitor também não seja reborn, né? A população preste atenção, avalie, raciocine, porque isso que você está falando envolve o quê? Raciocínio, pensamento. Se você não raciocinasse, estivesse lá só recebendo o salário, nada disso estava acontecendo, né, vereador? Isso aí, eu quero muito agradecer essa oportunidade para que as pessoas saibam que eu estou nesse mandato como única mulher vereadora na Câmara, mas eu estou para servir, e servir todos aqueles que precisarem do nosso mandato e que precisarem do nosso trabalho, porque trabalho é o nosso nome e a gente quer transformar a nossa cidade com muito amor, e amor ao próximo. Igual o Jornal Minas, aqui não tem profissional, não tem jornal reborn, não. Se você também não é um eleitor, um espectador reborn, compartilhe, deixe seu like, seus comentários e faça sua inscrição aqui no jornalminas.com.br. Valeu, vereadora, muito obrigado, prazer revê-la.
E parabéns. Gratidão.